Muy buenos días Muito bom dia. a todos los que están conectados a Todos través del os que satélite estão Amazonas y el conectados pelo satélite Eutelsat Amazonas 8, e pelo satélite hoy sábado Eutelsat 8, 24 hoje de é sábado mayo 24 de de maio este año deste ano de 2025. 2025. Nos dice Nos diz en las Sagradas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, en el libro no livro de Romanos, de Romanos, en el capítulo 11, no capítulo 11, verso 25 en adelante, dice: porque no quiero, hermanos, que versículo ignoréis este 25 em misterio, diante diz: para que porque não seáis quero, arrogantes en irmãos, que cuanto a ignoreis vosotros a mismos, respeito desse que mistério, para que não acontecido a sejais Israel arrogantes quanto a vós endurecimiento en mesmos, que parte, aconteceu hasta a que haya Israel o entrado la plenitud endurecimento de em los gentiles, parte, y até que luego tenha todo Israel entrado a será plenitude salvo, dos gentios, como e está depois escrito: todo Israel vendrá será de Sión el salvo. libertador, Como está que escrito, apartará virá de de Sião o Jacob la impiedad, libertador, que y este será mi afastará ou pacto con desviará ellos de cuando Jacó yo quite a sus impiedade. pecados. Este será o meu Así que en pacto que cuanto farei al com eles quando eu Evangelio tirar son os seus enemigos por pecados. causa de Assim que vosotros, quanto ao en Evangelho, cuanto a la são elección inimigos son por amados causa por de vós, causa de los mas no padres, tocante à eleição são porque amados por causa dos irrevocables son los pais. dones y el llamamiento de Dios. Porque os Pues, dons como e a vosotros vocação de también en Deus otro são sem tiempo erais arrependimento, porque desobedientes a assim como Dios, vós também pero ahora habéis antigamente ou em alcanzado outros tempos fostes misericordia por la desobedientes a desobediencia de Deus, ellos, mas agora así también alcançastes estos ahora han misericórdia por sido causa da desobedientes, desobediência para que deles. por la Assim também misericordia estes agora concedida a foram vosotros, desobedientes, para ellos que pela también misericórdia alcancen concedida a misericordia. vós, Porque eles Dios sujetó também a todos en alcancem desobediencia misericórdia, para tener porque Deus misericordia de sujeitou todos. a todos os que estão Oh debaixo da profundidad de las desobediência, riquezas para de que la tenha sabiduría y de misericórdia la de todos. ciencia Ó de Dios. profundidade das Cuán riquezas, insondables da son sus sabedoria e juicios da e ciência de Deus. Quão inescrutables sus insondáveis são caminos. os seus Porque juízos ¿quién e entendió la mente del inescrutáveis são os Señor? seus caminhos. ¿O quién Porque fue su quem consejero? entendeu a mente do ¿O quién Senhor? le dio a él Ou quem foi o primero seu para que le conselheiro? fuese Ou quem lhe recompensado? deu a ele Porque primeiro de él para y por él que fosse y para él recompensado? son Porque todas dele e las para cosas. ele A e él por sea la ele, gloria por los dele, por ele siglos. e para ele são todas Amén. as coisas. A ele seja a glória pelos séculos dos El séculos. ungimiento Amém. de la novia O después que la ungimento da puerta de los noiva gentiles está depois que a cerrada. porta dos Pueden tomar gentios asiento está por unos fechada. minutos. Podem assentar-se por uns minutos. Nos dice en Nos el mensaje diz Tiempo de Estar Unánimes, na el cual mensagem lo Tempo predicó de el Estar Dr. William Soto Unânimes. Santiago, E ele pregou essa mensagem, o Dr. 9 William anos Soto depois Santiago pregou essa mensagem de la partida del 9 reverendo anos William depois da partida el do 3 de mayo reverendo de William Branham, 1974, no dia 3 de maio de en donde él allí 1974, nos onde ele dice: aí, ele estamos nos en el diz: tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos, estamos no tempo como maior e mais estuvieron los glorioso de apóstoles en aquel todos os tiempo. tempos. Habíamos Tal como os pensado y habíamos apóstolos estado estiveram esperando la naquele tempo, persecución, tínhamos la pensado e apretura, y tínhamos decíamos: ¿y cómo esperado a vendrá esa apertura? perseguição, o aperto, e Usted falávamos: e quiere saber como cómo virá esse vendrá y por qué aperto? vendrá. Pues Você mire, quer saber cuando como Dios virá obra e en o una porquê, o ocasión, motivo de que la virá? próxima Pois ocasión que olhem, quando obra, Deus obra de la opera misma em uma manera. vez, a próxima Y el ocasião que ele diablo, operar, ele cuando hace las opera do cosas mesmo en contra jeito, del plan de obra do Dios, mesmo jeito. E o las diabo, quando hace faz as también de la coisas misma contra o manera. programa de Deus, Él, também as si le faz da funcionó mesma allá, forma ou él, maneira. si logró Ele, se hacer algo funcionou allá, para ele tratará lá, nuevamente de hacer se ele algo de la conseguiu misma fazer manera. algo lá, ele Y tentará cuando el novamente pueblo de fazer Dios esse algo da hace mesma una forma. E cosa, quando o el povo de diablo Deus se la combate faz de uma la misma coisa, manera. o diabo Cuando el pueblo de combate Israel, isso da cuando el mesma pueblo de Dios forma. allá en el Quando o tiempo de los povo de apóstoles Israel, quando o povo de comenzó a Deus, lá no proclamar tempo dos salvación en el nombre apóstolos, del Señor ele Jesucristo, começou a proclamar comenzó a salvação no predicar nome do un Senhor evangelio Jesus diferente Cristo, a la predicación começou de a la ley, pregar um muy evangelho contrario a la diferente à ley, pregação da y un lei, nombre nuevo, muito contrário, señalando que ese oposto à era lei, el um nombre de nome Dios, novo, señalando assinalando, que ese era mostrando el que esse era o nome nombre novo del de Padre, Deus, del Hijo y mostrando del que Espíritu esse era Santo. o nome do Pai, do Pues Filho e do recuerde, Espírito no Santo. estamos predicando a otro Dios, Pois como lembre-se tampoco que não los estamos apóstoles pregando estaban um predicando a outro otro Deus, Dios. como tampouco Ellos estaban os predicando al apóstolos mismo Jehová estavam del Antiguo pregando um outro Testamento, Deus, eles del cual estavam habló pregando o Moisés, mesmo Jeová do pero ahora Antigo con un nombre Testamento nuevo de para quem ese Moisés tiempo. falou Y ahora dele, mas ha agora com llegado um el nome tiempo novo para esse en que el tempo, Señor aquele dijo: tempo. E agora yo tengo un chegou o nombre nuevo. tempo Yo em que o tengo un Senhor nombre disse que eu nuevo. tenho um Y nome voy a novo, poner eu también tenho um mi nome nombre nuevo novo. sobre aquellos E eu hijos vou míos, também pôr o meu sobre los nome novo vencedores. sobre aqueles Les meus voy a dar una filhos, sobre os piedrecita blanca. vencedores. Y en
eu lhes vou dar uma pedrinha branca, e na pedrinha branca lhes vou dar um nome novo. Agora olhem, esse nome novo, nome que é prometido em Apocalipse, que é colocado sobre o vencedor neste tempo final, vejam, no cumprimento de sua vinda, porque o nome está no anjo e o anjo está encarnado nesse instrumento. Consequentemente, esse instrumento tem o nome eterno de Deus. Agora, na primeira vinda do Senhor, vejam lá, esteve o Verbo, a palavra, o anjo do pacto encarnado nesse véu de carne chamado Jesus. E o nome, como disse, ou se falou no Êxodo capítulo 23, nos diz, verso 20 em adelante, diz: versículo 20 em diante diz: eis aqui eu envio meu anjo diante de ti, para que te guarde no caminho e te introduza no caminho que eu te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. O nome de Deus está no anjo do pacto, o qual ele, quando se fez carne, foi chamado pelo nome de Jesus. Agora, olhem, Jesus tinha aparecido por lá ou por aí, alguns que se chamavam Jesus tinham aparecido por aí. Consequentemente, portanto, vejam vocês que qualquer um que pusesse o nome de Jesus ou em uma pessoa por lá, iria ser, em primeiro lugar, iria ser um imitador. E também poderia dizer lá, João Batista, poderia dizer, aquele que puser o nome de Jesus em uma pessoa, estará contra aquilo que Deus estaria manifestando, porque ele não vai vir com o nome de Jesus. Agora, aí aparentemente tem uma contradição aí, um contrassenso, porque sim, vieram no nome de Jesus, mas sim, ele era Senhor Jesus Cristo. Ele, ou seja, ele foi feito Senhor e Cristo. Ele foi Senhor Jesus Cristo. Consequentemente, portanto, não era o nome Jesus. Tinha um mistério aí, o qual, se qualquer um pudesse colocar o nome de Jesus em uma pessoa, isso estava errado, incorreto. Agora, isso é paralelo em tudo. Tudo é paralelo. Como também faz pouco tempo nós estivemos lendo em um dos estudos, onde ele nos mostrou que qualquer um que pusesse o nome de José em uma pessoa, estaria em primeiro lugar, estaria imitando, e também ele falou aí que não se chamaria de José. Mas vejam, é por causa da mesma direção, alinhamento, e nós vimos isso na primeira vinda do Senhor. O nome Jesus, o qual veio, o anjo do pacto veio na sua primeira vinda, e esse véu de carne foi chamado de Jesus de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré. E depois Deus o fez Senhor e Cristo. Agora, olhem, o irmão Branham nos falou na mensagem O Único Lugar Provisto por Deus para Adorar. Ele nos diz aí, Deus não pôs o seu nome em mim. Agora, o nome tem que estar no lugar santíssimo. Não pode estar no lugar santo, tem que estar no lugar santíssimo. E, consequentemente, portanto, quando ele nos falou na página 134 do livro dos selos, e ele nos mostra aí, nos diz, quando este Espírito Santo que temos chegar ou chegue a quê? A se encarnar, diz aquele que está no nosso meio agorinha mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, porque vejam vocês que é o Espírito Santo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o anjo de Jesus,
e o qual ele, ao se encarnar, ora, ele tem que vir com esse nome novo que ele recebeu quando ascendeu, subiu ao céu. Agora, então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores, ou seja, o receberemos, o identificaremos como o Senhor em sua vida. E, olhem, o Dr. William Soto Santiago, na mensagem que ele pregou, umas palavras onde ele pregou no velório, em um lugar onde se esteve velando o corpo onde morou nosso amado irmão Julio Cruz Lopes. Ele aí nos falou, olhem, um outro caso. O reverendo William Branham, na forma, no jeito em que ele partiu, qualquer um poderia pensar ou dizer, se tivesse sido um profeta ou mensageiro de Deus, teria partido de uma outra forma ou jeito, mas Deus é quem determina a forma, e isso a gente não pode se meter nisso. Ele foi o precursor da segunda vinda de Cristo. Olhem, ele era batista, e dos batistas foi que ele começou e iniciou se convertendo a Cristo, ou seja, William Branham Batista. Ou se vocês querem ver ele de uma forma mais claramente, Branham o Batista, precursor da segunda vinda de Cristo, vê? Ou seja, que tem um paralelismo aí, portanto, consequentemente, o nome que a noiva tem na primeira vinda do Senhor não era João Batista. E o nome que a noiva tem neste tempo final não pode ser Branham, o Batista, ou William Branham, o Batista. Vê o simples que tudo é em paralelismo, é um paralelo em tudo. É por isso que qualquer ministro que diga, fale para uma pessoa que o nome novo é William Marion Branham, está equivocado, errado, tão simples assim. A revelação que os trovões estão dando a conhecer no ensinamento sob carpa está abrindo esse mistério. Ele tinha falado isso, que na pregação do ensinamento sob carpa iria se estar dando a conhecer o mistério do sétimo selo e o mistério de um nome novo. Então vejam, e aqui isto foi umas palavras aí nesse local onde estávamos antes, e talvez muitos passaram isso despercebido em branco, mas vejam como Deus está dando a conhecer no momento em que deve ser dado a conhecer para que os escolhidos não sejam enganados. Agora continua dizendo, olha, ele era batista, e dos batistas foi que ele começou se convertendo a Cristo, ou seja, William Branham Batista. E se o querem ver de uma forma muito mais clara, Branham, o Batista, precursor da segunda vinda de Cristo, vê? Ou seja, que existe um paralelismo aí, e se tem um paralelismo aí, todo aquele que diga que é um branhamita está se identificando com o precursor da segunda vinda do Senhor, e é identifica-se nesse grupo com o nome do mensageiro desse grupo. Agora continua dizendo nosso irmão William, agora, nós podemos ver o porquê, o motivo que ele teve de ser batista no seu começo ou início. E sempre ele falava de que ele era batista. Quando ele precisava falar isso entre os batistas, foi entre os batistas que ele começou bem melhor o seu ministério. Então nós podemos ver isso que não tínhamos visto antes. Porque, vejam vocês, Deus vai lhe dando uma revelação após revelação para o mensageiro. Ele não dá tudo de uma tacada só, de uma vez só. Isso foi em 2014. E ele disse que ele não tinha visto isso antes, não viu isso antes, vejam. Aí Deus esteve dando isso para o mensageiro para passar isso para o povo. De modo que podemos ver isso que não tínhamos visto isso antes, lá João Batista e aqui William Branham, o Batista. Isso significa se o precursor da segunda vinda veio, a segunda vinda de Cristo está bem próximo. Bem próximo. Agora vejam vocês que em 2014, para o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, não se tinha realizado ou feito, mesmo que o instrumento já estivesse aí, já chegando nessa etapa onde Deus iria começar esse ministério messiânico com uma pessoa do meio do povo que ele já tinha que ele já vinha preparando faz tempo para o cumprimento dessa promessa. Teria que estar no meio do povo.
Agora vejam, diz que isso significa que se o precursor da segunda vinda veio, a segunda vinda de Cristo está bem próxima. E a mensagem que ele trouxe da parte a favor de Deus é a que introduz Cristo na sua segunda vinda. Não existe outra mensagem a não ser a mensagem que ele trouxe. Quem introduz a Cristo na sua segunda vinda, ele introduz a Cristo na sua segunda vinda. Ou seja, que como está dito ou falado por Deus pelo Espírito Santo através do reverendo William Branham, assim será a segunda vinda de Cristo, porque isso é o que está prometido na Escritura, portanto será tal como a Bíblia diz, porque o reverendo William Branham, o que ele falou foi aquilo que a Bíblia diz. Assim que podemos ver que estamos bem próximos, e o que é que nós podemos fazer? Nos preparar para dar as boas-vindas a Cristo na sua segunda vinda. Agora vejam como todavia, ainda não se tinha cumprido essa promessa aí durante esses dias, ou seja, ainda Deus não tinha começado esse ministério messiânico com um instrumento em quem ele cumpriria a segunda vinda do Senhor. Diz, já aqueles que vêm junto com ele, aos nossos familiares, assim como vocês têm família, pessoas que partiram crentes e os estão esperando, e eu também. Agora vejam como a mensagem que o reverendo William Branham trouxe é a que introduz a segunda vinda do Senhor. Por isso, na página 119 do parágrafo 1058, ele diz, talvez eu não faça isso. Diz, eu não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Por quê? Porque para 1974 ele teria 65 anos. Um homem ainda jovem, podemos falar assim. E durante esse ano, vejam, no meio da igreja, Deus estava levantando, ou seja, estava iniciando o cumprimento do sétimo selo, dando início tal como aconteceu o nascimento há 2.000 anos atrás, o começo do sétimo selo foi com um nascimento. E ele disse que o começo ou início do sétimo selo na primeira vinda do Senhor foi com o nascimento de Jesus. O nascimento da segunda vinda do Senhor, o sétimo selo, no seu começo ou início, é através de um nascimento. Portanto, em 1963 ainda não tinha nascido esse corpo em quem Deus estaria cumprindo essa promessa. E ele disse, talvez eu não esteja, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Ou seja, que ele está dando a conhecer, profetizando, que mais adiante na frente estaria nascendo o cumprimento da vinda do Senhor. Vê o simples que é tudo? Agora, continua dizendo aqui, nesta mensagem que nós estamos lendo, Tempos de Estar Unânimes, diz... Agora, vejam aí, nós vimos que se ele vem com um nome novo, não pode ser o nome do precursor, anunciador. Tem que ser o nome no qual o anjo do pacto, quando se faz carne, aí está o nome eterno de Deus. E o qual ele tem uma forma, um jeito, uma maneira, na qual não podia ser José Branham. É por isso que ele dizia aí, não vão pôr o nome de José, porque ele não vem com o nome de José. Ele está se referindo ao nome de José, mas tudo é tão simples que Deus esconde esses mistérios e são dados a conhecer só para a igreja noiva. Os outros vão dizer que é uma heresia. Agora, olhem, continua ele dizendo aqui, assim que estamos na mensagem Tempo de Estar Unânimes, assim que quando eu falar algum dia, assim que quando fale algum dia, assim como naqueles tempos, escutarão a proclamação da mensagem de redenção, não, senão do quê? Não é uma mensagem de redenção, não é uma mensagem para a salvação, não é uma mensagem para a salvação. O mundo já cruzou, ultrapassou a linha, é uma mensagem diferente. Olhem, é por isso que ele nos falou em... Vamos ver aqui em 3 lugares para ter 3 testemunhas. 3 lugares onde ele nos fala na mensagem, o ramo, o galho que produz fruto desde a raiz da árvore. Ele diz aí, pregado no dia 16 de fevereiro, vamos ver aqui a data. Esta não tem data por aqui, vamos ver.
Isso foi desse estudo, nós lemos isso, mas esse aqui não tem a data. Mas olha, nesta mensagem, depois vocês colocam a data aí no estudo, diz. E também essa terceira etapa operará para as virgens insensatas, também obrará para os 144 mil hebreus e também obrará para os perdidos. Não para a salvação para os perdidos, porque já se terá fechado a porta da misericórdia no céu e já não haverá mais tempo para entrar para fazer parte do corpo místico de Cristo, obtendo, consequentemente, obtendo em primeiro lugar o novo nascimento, senão então que será para que tenham forças para passarem pela grande tribulação e darem as suas vidas na grande tribulação. Para terem forças. Olha, em outro lugar, na mensagem do dia 10/23 de outubro de 2015. Ele diz aí nessa mensagem, preparando-nos para o que há de vir ou que virá, ele diz, é aí que nesse tempo final aparecerá o Filho do Homem para que estejamos em pé diante do Filho do Homem. Essa é a coisa mais grandiosa das que acontecerá para a bênção dos crentes em Cristo. Para as virgens insensatas haverá uma oportunidade, sim, mas já não para a transformação e rapto, senão para que a sua fé seja afirmada e deem as suas vidas durante a grande tribulação. Porque o anticristo, a besta, nos vai martirizar, os vai matar e também os vai martirizar os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. E também, na mensagem Como Conhecer o que ainda não está ou foi escrito, olhem, aí também nos diz, e agora para a transformação física será sob o começo ou início da dispensação do reino que se abrirá. Para esse tempo, sob essa manifestação plena de Cristo na sua igreja, Cristo já estará fora do trono de intercessão, já terá completado a sua igreja e para esse tempo, todavia, vejam vocês, nós vemos que existirá pregação, existirá chamadas ao altar, muitas pessoas recebendo a Cristo e se preparando para passarem pela grande tribulação. Portanto, vemos que isso foi mostrado na visão que foi mostrada ao reverendo William Branham, onde ele viu pregação e chamadas ao altar também. Mas lembre-se que tudo é no entrelaçamento e, em primeiro lugar, se estará dando a conhecer na pregação todo esse mistério do sétimo selo, que é o que Deus está fazendo, isso, e depois vai se entrelaçando, tudo isso vai se entrelaçando. Agora, para os que estarão recebendo durante esse tempo, essa oportunidade de salvação, vejam vocês, não é para nascer de novo e obter o novo nascimento e assim obter a promessa da transformação. Esse grupo já durante esse tempo, onde virá multidões de pessoas chegarão, não crentes na mensagem, e alguns simpatizantes, mas não crentes, senão que são desse mundo denominacional. Aí eles terão forças para passarem pela grande tribulação. Antes disso, muitas coisas estarão acontecendo no meio da noiva e nós já estamos vendo o que é a pregação. Mas vamos ver como é que Deus vai obrando, operando até que chegue esse entrelaçamento nesse grupo que não vai ser transformado. Agora, todos aqueles que fiquem, ou ministros que coloquem o povo olhando para trás de novo e fazendo chamadas sob a dispensação da graça, a qual está fechada, e neste tempo final fiquem fazendo chamadas ao altar para batizá-los em água ou no nome do Senhor Jesus Cristo, dizendo que a porta ainda está aberta, aí estarão contra aquilo que Deus já falou, de que a dispensação da graça está fechada. Ninguém pode abrir essa porta. Quem abre e ninguém fecha, e ele é quem fecha e ninguém abre. E isso, quem faz isso é o anjo do pacto em carne humana neste tempo final. Tão simples assim. É por isso que o povo tem que estar olhando para onde foi-lhe dito que olhasse e que escutasse ao ensinamento sobre carpa, tenda.
tudo está falado, as instruções foram dadas, pois agora o escolhido de Deus, aquele que vai ser transformado, vai estar olhando para esse lugar, e aquele que não vai ser transformado, consequentemente, portanto, não vai estar olhando para esse lugar, estará olhando para outro lugar, para que assim então Deus possa cumprir neles ou com eles o que eles vão receber, porque então não seria justo que estejam olhando e que Deus depois não os transforme. Cada qual vai lutar por aquilo que vai receber. Tão simples assim. Agora diz: já terá completado a sua igreja para esse tempo, todavia, vejam vocês, nós vemos que haverá, existirá pregação, chamadas ao altar, muitas pessoas recebendo a Cristo. É aí que é a parte onde neste tempo final é recebendo ao ungido, ao profeta mensageiro dispensacional, para que tenham força para que na grande tribulação não sejam selados pela besta. Porque uma vez que a pessoa rejeita a misericórdia pela última vez, aqueles que não são transformados não serão transformados, automaticamente recebem a marca da besta. Pela incredulidade ao profeta mensageiro, ao verbo feito carne neste tempo final. Muitas pessoas recebendo a Cristo e se preparando para passarem pela grande tribulação. É uma preparação que neste tempo já, o qual nele a oportunidade será para esse grupo denominacional durante esse tempo. Agora continua dizendo aqui na mensagem, tempo de estar unânimes, diz. E como é que vão aparecer como uma mensagem diferente quando nós já temos quase 2.000 anos pregando a Jesus de Nazaré como Cordeiro de Deus? Como é que vão pregar agora, meter um leão na questão ou no assunto, quando o que nós queremos é um cordeiro, quando o que queremos é salvação? Como é que vão meter agora um leão? Vejam, muitos, até mesmo ministros das mensagens, questionando sobre tudo isso e vendo que a melhor forma para buscar gente ou pessoas é enganando-as, dizendo para elas que todavia ainda tem salvação, quando isso já não é assim, desse jeito. Agora é o leão da tribo de Judá. E só um está pregando, somente um está pregando o dia de vingança do nosso Deus. Só um está pregando que ele está como juiz, como leão, como rei de reis e senhor de senhores. Como é que vão agora colocar ou meter um leão? Um leão não pode trazer salvação. Como é que vão meter um leão? Um leão, o que ele traz é juízo. Então nós não queremos a pregação de um leão, vê? Muitos deram as costas, viraram de costas e dizem, não queremos essa pregação. Claro que não a querem. Agora vejam, não queremos conhecer Deus como Rei de Reis, não queremos conhecê-lo como Filho de Davi. Nós queremos conhecer e continuar como Filho de Deus, amor, misericórdia, mas é que o tempo de misericórdia terminou, acabou. Vejam, na página 112 do livro dos selos, nos diz o reverendo William Branham aí, uma trombeta sempre anuncia uma guerra ou uma confusão política. E daí começa ou inicia uma guerra. Quando você se enrola na política e tudo se está em tanta confusão como temos hoje em dia, então tenham muito cuidado com isso, porque uma guerra está pertinho. O reino ainda pertence ao diabo, ainda tem essa parte na mão, em suas mãos. Mas preste atenção, o mundo foi redimido por Cristo e ele está obrando a parte do Redentor semelhante, redimindo os seus súditos, até que aquele último que tenha o seu nome tenha recebido a sua redenção e tenha sido selado, e escreve aí em cima, batizado. E desenhe uma pedra angular e as éreas e uma flecha para a pedra angular e escreve do lado esquerdo, até que o último escolhido entre, ou entrar, Cristo faça a sua até que o último escolhido entre. Essa é a parte desse parágrafo. O outro é da parte de baixo. Agora vejam. Quando ele nos falou e nos mandou eliminar, acabar com os batismos, culminar ou finalizar a Santa Ceia também, lavatórios de pés e todas essas coisas,
através ou pela voz desse instrumento, porque vejam vocês, sempre tem que existir uma voz para trazer essa advertência ou aviso, para trazer essa bênção ou essa maldição ou aquilo que Deus vai realizar no tempo em que Deus envia o mensageiro. E aí, Deus falou aí e o profeta falou aquilo que Deus, através desse mensageiro, trouxe e disse: zero batismo, batismos zerados. Fechou-se aí esse ciclo divino e vejam vocês, isso já está fechado. Agora, para tentar entrar nesse lugar de novo, de volta para trás, estarão invalidando tudo aquilo que Deus já nos mostrou e estarão aí entrando por um outro lugar ou local. Agora vejam vocês, tem um grande mistério em tudo o que é fechar uma dispensação e abrir uma dispensação. E isso, quem faz isso é o mensageiro. E isso também nós vemos esse mistério já sendo aberto. E já não é um mistério para nós, senão que já estamos vivendo aquilo que viveram os profetas e os escolhidos em cada era e em cada dispensação, que se fechava uma era e aparecia esse mensageiro dessa nova era aí, vendo o que no final de uma dispensação e aparecendo o mensageiro dessa dispensação que iria iniciar nesse entrelaçamento no qual estava se terminando essa dispensação e começando a outra. E era o aparecimento desse mensageiro que fechava essa dispensação e abria uma nova dispensação. Porque cada profeta dispensacional é quem tem a autoridade de fechar uma dispensação e abrir uma nova dispensação. Agora, olhem, ele continua dizendo aqui na mensagem, tempo de estar unânimes, e agora já chegou o tempo da proclamação da mensagem de reclamação, e olhem, a pessoa pode ver que ele falava isso aí nesse momento. Lembre-se que um profeta fala por inspiração divina e é o Espírito Santo, que é eterno. Não tem nem passado, nem presente, nem futuro o Espírito Santo, que ele sempre é um eterno presente, ou seja, ele sempre vai falar como se estivesse no passado, no presente e no futuro. E quando fala, isso que ele corresponde ao futuro, isso que ele fala, e ele fala como se estivesse acontecendo, como quando o nosso irmão Branham falou. Desculpem, de que ele já tinha pego o livro, de que ele estava realizando a obra de reclamação, mas depois ele disse que isso estava para o futuro. E aqui o nosso irmão William nos fala de que durante esse tempo era um tempo onde já não haveria oportunidade, mas vejam vocês que depois foi se vendo mais claramente tudo isso que se estava realizando, acontecendo nesse momento. Por isso é que não podem pegar mensagens de lá e colocar e tratar de dar ao povo essa mensagem tal como está, porque Deus deu mais luz em todo esse tempo e deu mais luz disso que foi falado lá, para que assim o povo vá também crescendo em conhecimento do programa divino deste tempo final. Agora continua dizendo, e agora já chegou o tempo da proclamação da mensagem de reclamação, uma mensagem de juízo, uma mensagem no qual onde cada coisa recebe de Deus aquilo que lhe cabe ou corresponde. Tudo isso já é agora sendo cumprido agora, totalmente. Aqueles que fizeram o bem recebem bênção da parte de Deus, a noiva. Mas aqueles que estiveram obrando mal durante as eras, agora que já são descobertos, isso é como quando ele falava que aí ele acendeu a luz e grilhos e baratas saíram correndo. Isso é o que aconteceu nesse tempo. Acendeu-se a luz, ligou-se a luz, a noiva teve um homem que acendeu a luz e então aí se viu ou se vê quem é quem. E aí são o quê? Olhem o que ele vai dizer aqui mais na frente. Agora que já são descobertos e são declarados falsos cristos, e são declarados realmente aquilo que são. Isso não agrada ao mundo e às denominações, como tampouco lhes agradou aos da lei. Isso, quando chegaram os apóstolos proclamando uma nova mensagem, proclamando que a lei
tinha finalizado ou acabado. Não lhes agradou essa nova mensagem. Neste tempo, a causa, o motivo será o mesmo. O motivo da perseguição, do aperto da noiva, é que a mensagem que estará pregando a noiva, a mensagem de reclamação, mensagem de Deus como leão, o mesmo, o próprio Senhor como leão, com um nome novo. Como filho de Davi, essa mensagem não lhes agradará, não gostarão dessa mensagem, estará contra tudo aquilo que se pregou através das eras, porque já terminou o tempo das eras, então a perseguição e o aperto virá. Agora olhem na página 6 do livro de Citações, parágrafo 49 diz: ó irmão, me dê uma igreja cheia do Espírito Santo e Deus fará em um ano o que todos os teologistas ou teólogos fracassaram em fazer por 2000 anos. Você espere até que o ungimento da igreja verdadeiramente acerte em casa ou na casa. Eles têm fé, o remanescente pequeno tem fé. Depois que as portas dos escolhidos é fechada, depois que a porta dos gentios é fechada, ó, Deus ungirá uma igreja então, e desenha uma pedra angular e escreve porta. Aquele que esteja sujo, suje-se mais. Aquele que está justo, justifique-se mais. E aquele que é santo, santifique-se mais. E Deus ungirá a igreja com o poder de Deus, e coisas terão lugar ou vez, não apenas neste tempo, mas ele está fazendo isso hoje. E na esquerda ele escreve aí, o remanescente pequeno, o pequeno remanescente, também escreve e desenha também aí do lado esquerdo uma pedra angular, as eras, e uma portinha na pedra angular e também na parte de baixo das eras. E em cima escreve o ungimento depois que a porta dos gentios esteja fechada. O ungimento depois que a porta dos gentios é fechada. Agora, continua dizendo aqui, olhem, na mensagem aqui do quarto selo, vamos ir um momentinho aqui na página 269, aí nos diz, vamos ver aqui onde diz, então ele tem escrito vida e vem sobre um cavalo branco, e aqui está um homem com 3 poderes misturados, chamado morte, juntando os seus súditos terrenos, mas Cristo está juntando os seus súditos que são nascidos do céu, e estes têm escrito, este aqui tem escrito morte, mas Cristo tem escrito vida. Aqueles que vêm com Cristo também vêm sobre cavalos brancos e são chamados de escolhidos desde antes da fundação do mundo. Amém. Além disso, são fiéis à palavra amém. Isso me agrada, eu gosto disso. São chamados escolhidos desde antes da fundação do mundo e depois são fiéis à palavra pela sua própria escolha, bem estimulados com vinho novo e com azeite. E aí escreve do lado direito, vinho novo e azeite. Vem cavalgando, descendo para encontrá-lo. Eles sabem que os trovões mostrarão isto brevemente. E escreve do lado esquerdo, trovões. Vejam como no tempo onde se iria fechar a dispensação da graça, iria começar a dispensação do reino, aí é que os trovões iriam emitir suas vozes. E onde é que ele diz que emitiriam suas vozes? Em uma grande carpa catedral. Portanto, neste tempo final, Deus está cumprindo sua promessa, está dando a conhecer a promessa do 7º selo, a promessa do Filho do Homem com os seus anjos, o mistério no qual o que contém a revelação, a fé para ser transformados e raptados. Tão simples assim. Agora continua dizendo aqui o doutor William Souto Santiago, na mensagem Tempo de Estar Unânimes. Então, tal como foram chamados os discípulos foram chamados e a sua doutrina foi chamada de caminho de heresia, e Paulo dizia que conforme ao caminho, o que chamam de caminho de heresia, conforme esse caminho eu sirvo a Deus. Esta mensagem, a revelação, a reclamação do Senhor como leão, e a mensagem que ele traz será chamada da mesma forma. Do mesmo jeito, um caminho de heresia, um caminho herege. Isso é uma heresia. Não vem agora dizendo, falando que já não tem salvação mais para ninguém. Não vem agora dizendo que aquele que está sujo, suje-se mais. Vejam, a mesma coisa que está acontecendo. Pregou-se de que a dispensação da graça já está fechada e saíram muitos ministros dessa mesma mensagem dizendo que isso é uma heresia. Como é que vão dizer que a porta se fechou? Vê como tudo se cumpre ao pé da letra? Mas, se isso é o que a Bíblia diz,
Quando o tempo já não é mais, e vejam, isso está em Apocalipse capítulo 10, que ele escreve, que esse anjo diz que o tempo não é mais, e ele escreve aí de redenção. Pois já não existe mais tempo para se limpar. O mundo já não tem oportunidade para se limpar de seus pecados, porque já não existe tempo. O tempo já não é mais. Agora o mundo não tem oportunidade, mas os escolhidos sim. Eles receberam esse novo propiciatório. Agora olhem na página 80 do livro dos selos. Parágrafo... Como na metade do parágrafo, nos diz, ele agora sai do lugar de intercessão. Para quê? Para fazer a sua reclamação. Ele fez a obra de redentor, desceu e se fez homem, morreu e fez a obra de redentor semelhante, mas todavia ainda não tinha feito a sua reclamação. Agora chega-se no cenário vem ao cenário para reclamar seus direitos. Olha o que acontece agora. Esses são os direitos pelos quais ele morreu, porque veio para ser o parente humano para morrer no seu lugar e assim redimi-los. Mas o ancião estava certo quando disse que era um leão, porque ele tinha sido um cordeiro, um intercessor. O cordeiro ensanguentado, mas agora ele vem como leão. Os dias de intercessão pararam, cessaram. Aquele que esteja sujo, suje-se ainda mais. Aquele que é justo, seja ainda mais justificado, seja justificado ainda mais. E aquele que é santo, seja santificado ainda mais. A santificação agora terminou. Oh, irmão, a redenção agora terminou, irmão. Então o que? Então lembrem-se que isto vem durante a sétima era da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos. Agora prestem bastante atenção. Isto é algo que vocês têm que captar. Isso, ele esteve fazendo a sua obra de mediação, mediador, intercedendo pelo crente por 2000 anos como um cordeiro. Agora ele está dando um passo à frente, saindo da eternidade para tomar o livro da ata do título e abrir os selos e revelar os mistérios. Quando? No tempo do fim. Veem isso muito bem. Continuemos. Ele vem para abrir os selos e soltar todos os mistérios para o sétimo anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. E escreve do lado esquerdo ao sétimo anjo. E embaixo, ele escreve, refletiu-se no sétimo anjo da sétima era aquilo que fará o sétimo anjo dispensacional, da dispensação do reino, que é o anjo de Jesus. É o Espírito Santo, é o anjo de Jesus. É o Espírito Santo quem, na página 134, nós lemos que se faria carne neste tempo final, o Espírito Santo. Esse é o profeta mensageiro dispensacional, o sétimo mensageiro dispensacional. Continua dizendo, os mistérios de Deus estão aqui nestes 7 selos. Assim ele disse ou falou. Agora o Cordeiro vem e muda, troca de ser o mediador entre Deus e os homens e se transforma em um leão. E quando chega a ser um leão, toma o livro que contém os seus direitos. Deus o teve e é um mistério. E agora vem o Cordeiro, chega o Cordeiro, ninguém poderia tomar o livro porque ainda estava nas mãos de Deus. Nenhum papa, nenhuma outra pessoa pode tomar o livro. Os 7 selos não foram revelados. Mas quando a sua obra termina como intercessor, então ele aparece e o ancião disse que era um leão. E ele vem saindo, ó irmão, que coisa tão extraordinária, para tomar o livro e para revelar os mistérios de Deus, os quais foram pontos de suposição ou interrogação, conjecturas através de todas as eras denominacionais. E também passamos para a página 102, olhem aí o que nos diz. 102 abaixo diz, agora o Cordeiro durante o tempo de intercessão conhece aqueles que têm seus nomes no livro da vida antes da fundação do mundo, e escreve aí do lado direito o futuro, e até que não venham, todos eles venham ser manifestados nesta terra, ele não pode deixar esse lugar, e escreve que o último entre do lado direito.
a esse lugar ou local. Entendem? Aí está perfeitamente a predestinação. Aqui desenha do lado esquerdo uma pedra angular e as eras. Volta a desenhar. Ele tinha que ficar lá porque ele veio para morrer por todos aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Ele os viu pelo seu conhecimento prévio, não pela sua própria vontade, porque a sua vontade é que não se perca nenhum ou ninguém. Mas pelo seu conhecimento antecipado, ele sabia quem seria salvo e quem pereceria. Embaixo, na página 102, aí embaixo ele escreve a intercessão até que o último entre. E continuamos na página 103. Então, enquanto faltasse um só nome para ser jogado para ser declarado na terra, Cristo teria que ficar lá como intercessor para redimir a esse indivíduo ou pessoa. E escreve do lado direito o último, futuro. Mas tão breve quanto este último nome tenha sido jogado no cloro, lançado no cloro, escreve cloro, então os dias de intercessão terminam. Aquele que esteja sujo, suje-se mais. Aquele que é santo, seja ainda santo. Então ele deixa o santuário e esse lugar se transforma num tribunal de juízo. E aí desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular. Ai de todos aqueles que estão fora de Cristo durante esse tempo. E também na página 343 nos fala aí de tudo isto. Olhem, diz... Mas quando se trata de lidar ou tratar com Israel nessa última parte da semana número 70, ele trata com eles como uma nação. Para esse tempo já terá cessado a sua obra entre os gentios. A hora se aproxima rapidamente, pode ser ainda nesta mesma noite, quando Cristo vire-se completamente dos gentios, se vire. Ele assim falou, e Jerusalém será pisada pelas pessoas até que os tempos dos gentios seja cumprido. Em inglês, gentes, foi traduzido gentios, por gentios. Então, quando os tempos dos gentios se tiver cumprido, aquele que esteja sujo, suje-se mais, e aquele que seja justo, justifique-se ainda mais. Então, já não haverá, não se terá sangue no propiciatório, o sacrifício será tirado. Se terá tirado o sacrifício do altar. A única coisa que resta será fumaça, relâmpagos e juízos. E aí desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Isso é o que será derramado durante esse tempo. O Cordeiro já terá cessado a sua obra de intercessão sobre o trono. Temos tipificado, representado isso perfeitamente, o Redentor semelhante ao Cordeiro imolado que se apresentou, o qual ele tinha sido ferido e estava sangrando, e ao se apresentar tomou o livro da sua mão. E então os dias de intercessão cessarão agora. Vem para reclamar aquilo que ele redimiu, amém? Isso me faz tremer. Agora, olhem, continua dizendo aqui na mensagem que nós estamos lendo de Tempo de Estar Unânimes, continua dizendo o Dr. William Soto. Então, essa é uma mensagem que não agrada. Imaginem isso, tanta gente perdida, e dizer para elas que já não existe oportunidade, então as religiões, os governos, todos os sistemas dirão, isso é uma heresia. Tirar a esperança de uma humanidade que já está quase morta. Vejam a mesma coisa que se esteve dizendo faz uns minutos atrás, a mesma coisa que ministros, até mesmo da mensagem, ministros já ficaram voltando e ir lá para trás, dizendo, não fique preocupado que a porta está aberta. Quem é você para dizer que a porta está aberta quando Deus já disse que a porta da dispensação da graça está fechada? É por isso que se prestarão contas, por isso todos aqueles que estejam desviando o povo de volta para trás. Eles dizem, quase morta, mas está completamente morta. Estão mortos e não sabem disso. E tirar a única esperança que tinham, o Cordeiro de Deus, mas não é que nós estamos tirando, é que o Senhor já saiu, já não é Cordeiro, já não há esperança para eles. O que tem é juízo, destruição, grande tribulação. Então, o que a noiva pregará para o mundo é meterem-se na grande tribulação, metam-se na grande tribulação. O que nós lemos aí que vem, essas pessoas vêm ou chegam para receber forças, ânimo, para entrar na grande tribulação.
rejeitaram a mensagem de salvação, rejeitaram Cristo como Cordeiro e agora está como leão. E agora não há quem esteja de pé na frente dele. Agora quem poderá resistir à sua vinda? Agora quem poderá resisti-la? Em primeiro lugar, zombaram muito do Cordeiro. Você sabe que um Cordeiro batem nele, fazem quantas coisas queiram com ele, e ele fica quietinho. Mas agora vejam, sob a dispensação da graça, sob os mensageiros e sob o ministério do irmão Branham e também sob o ministério do Dr. William Souto Santiago, ele estava obrando, operando e manifestando-se como Cordeiro de Deus. Agora, o Filho do Homem iria se manifestar depois da vinda do Filho do Homem, no reverendo William Branham, que é título de profeta. E na próxima vez que ele fosse se revelar, iria ser em juízo. Portanto, aí tem uma revelação muito, muito grande, porque entre o precursor, que foi João Batista, e o precursado, que foi Jesus, existia um mensageiro para a igreja hebraica. E ele lhe disse, o qual lhe disse tudo o que estaria acontecido. E esse foi o arcanjo Gabriel. Vejam o simples que tudo é. Agora vejam na página do livro dos selos, na página 22, parágrafo 183, nos diz: o Filho do Homem agora está sendo revelado desde os céus. Virá depois de um tempo, irmão Branham. É agora. Eu desejo não fazer isso tão pessoal nesta reunião. Espero que o Espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que eu estou falando, dizendo: o Filho do Homem já veio da sua glória e está se revelando a si mesmo por uns quantos anos que passaram para a sua igreja na sua misericórdia. E isso foi no reverendo William Branham, ensinando a sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, revelando-se a si mesmo, tal como ele fez para Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, revelando-se a si mesmo para a igreja. Riram dele e escarneceram-se dele. A próxima vez... E aí ele escreve, na terceira dispensação, ou seja, na dispensação do reino, e na próxima vez, não é contada essa vez no Dr. William Souto Santiago, porque ele veio sob a dispensação da graça. E já sabemos quem ele foi, que mensagem ele trouxe. Portanto, todo aquele que não receba a mensagem do irmão Branham, nem do irmão William, do Dr. William Souto Santiago, não poderá ser transformado. Por quê? Porque nessa mensagem, o que eles trouxeram, essa mensagem trazia o cumprimento daquilo que iria ser ou acontecer mais adiante, iria ser a vinda do Senhor, o que iria ser o cumprimento dessa palavra, dessas profecias, de toda essa revelação. O que iria ser a realidade dessa mensagem era o que iria trazer a fé para os escolhidos de Deus. Por isso, todo aquele que não receba a mensagem do reverendo William Branham e do Dr. William Souto Santiago não poderá ser transformado. Como é que pode receber a mensagem do irmão Branham e do nosso irmão William e pode ser transformado? Recebendo o que eles falaram que seria a vinda do Senhor, recebendo o enviado, ou recebendo o sétimo mensageiro dispensacional, recebendo o ungido de Deus neste tempo final ou do fim. Esse grupo de escolhidos, sim, seria transformado, recebendo o cumprimento da mensagem que eles trouxeram. Tão simples assim. Ele revela-se a si mesmo, diz: na próxima vez que ele se revelar a si mesmo, será no juízo para o mundo e para as nações que se esqueceram de Deus e pecaram na sua forma de graça, no seu dia de graça. E escreve a segunda dispensação, ou segunda dispensação, seu dia de graça, bem melhor. E escreve Elias e Moisés. E na próxima vez que ele iria se revelar, era como leão da tribo de Judá em juízo. E na próxima vez, depois do doutor do reverendo William Branham, no mensageiro dispensacional, quem ele neste tempo final está como leão da tribo de Judá, dando a conhecer todo esse mistério do sétimo selo, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. No doutor William Souto Santiago não se cumpriu isso, porque ele não veio em juízo. Ele, todavia, ainda veio em misericórdia, e já vimos onde e qual mensagem, quem foi esse mensageiro.
um grande mensageiro. Esse mensageiro foi o mesmo que apareceu lá para a Virgem Maria. Ele mesmo. Agora vejam como Deus está nos falando cada vez mais claramente como esse mistério continua sendo aberto. E isso traz brevemente, traz todo esse aperto e toda essa perseguição, a qual volta-se para a igreja, para a Virgem Fátima e para os 144 mil. Se vira para os 144 mil mais adiante. Agora escreve aí Apocalipse 19, 11 ao 21. Também escreve aí. Agora continua dizendo o Dr. William Soto. Tempo de estar unânimes, diz. Agora é tempo em que é um trono de juízo, e o juízo começa pela casa de Deus. E se o juízo começa pela casa de Deus, onde é que vão aparecer os ímpios e os pecadores? Se a coisa vai ser difícil até mesmo para a noiva, cada um tem que estar direitinho, e se não estiverem endireitado, o apóstolo Paulo disse uma vez que entregue-o para Satanás. Este é um tempo de consertar todas as contas que nós temos pendentes ou abertas. Esse é um tempo de consertar nossas vidas diante do Senhor. Este é um tempo onde a esposa do leão tem que estar como realmente tem que estar uma rainha, tem que andar como deve andar, conforme a vontade do seu rei, do seu esposo. Eis aqui o esposo. Sair a recebê-lo. Cada um tem que estar na sua posição certeira, correta nesta última hora. Agora, olhem, nesta mesma mensagem um pouquinho mais na frente, ele diz: agora nós vemos que estamos num tempo tão grandioso e tão glorioso, no qual nele nós temos que ter muito cuidado nele, e a minha recomendação é, se você não pode entender estas coisas que Deus está dando a conhecer para o seu povo, fique com a boca calada, cale a boca, e assim não corre o risco de cruzar a linha e cair na blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque estas não são coisas dos homens ou humanas, senão que são as coisas do Espírito. E não se pode brincar com elas, porque aquele que ficar brincando com elas está brincando com a sua própria salvação. Vimos nestas porções, onde nós estamos de pé, posicionados mais claramente, cada vez se falando mais claramente, porque tudo isso é o que está se dando para a Igreja Fé de Rápido, está colocando a cada pessoa, cada um no grupo que lhe corresponde ou cabe. A própria palavra se encarrega disso e os identifica em qual grupo cada pessoa está. E os escolhidos podem ver e podem também identificar em qual grupo estão e em que grupo estão os outros. Vimos o ungimento da noiva depois que a porta dos gentios está fechada. Foi para mim um grande privilégio, uma grande bênção poder saudá-los neste momento, nestas palavras, e que Deus continue abrindo-nos o entendimento e as Escrituras para continuar compreendendo todo o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda do Senhor, o mistério que nos está dando a fé para ser transformados e raptados. Continuem passando um dia feliz, e já amanhã, no domingo, estaremos vendo o juízo começará pela casa de Deus. Que Deus os abençoe e guarde a todos.